Bom dia para você! Hoje já é dia 2, hoje já é domingo, né, gente? Então vamos continuar a leitura da nossa Bíblia Sagrada. E eu queria fazer um parênteses aqui, tá, gente? Teve pessoas aí que escreveram para nós falando sobre as línguas estranhas, né? E até meio agressivas com relação a isso, dizendo que não, que isso são as línguas do Espírito Santo, que eu não deveria ter falado daquela forma, isso, aquilo, aquele outro. Quem não viu o vídeo pode voltar lá. O que acontece, gente, e o que eu frisei é o seguinte, é o parágrafo que dizia que, além de todos poderem profetizar, né, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e que haja intérprete. Né? E nas igrejas, o que a gente vê? A gente não vê intérprete nas igrejas. O pastor começa ali, xerebecando, tabalabassuba, e você fica boiando. Né? A verdade verdadeira é essa. Será que não estava na hora de, seguindo aqui o que falou o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios 27, né? 14, 27, por sua vez que haja intérprete? Então fica aí para a gente pensar sobre isso, tá? Vamos continuar a leitura da nossa Bíblia. Hoje a gente vai para Coríntios 15. Lembrando que a gente está no Novo Testamento, a gente está sempre aqui com vocês às 7 da manhã e às 7 da noite. Então já se inscreve no canal. Quem se sentiu ofendido, lamento. A ideia não é essa, tá, gente? Nunca foi, nunca será. Essa ideia aqui é única e exclusivamente trazer a palavra de Deus, ler a Bíblia com vocês. Vamos lá, então. A ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, se não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a sua pregação e também é vã a nossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitaram. Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis que todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim todos morrem em Adão, assim também
Todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são em Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também, a toda hora, em perigo. Eu protesto que cada dia morro glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso. Se como homem combati em Efeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E como que o corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste, e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela é diferente em glória que outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos: semeia-se o corpo em incorrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é incorruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor.
Gente, a gente está se encaminhando agora para o final, né, dessa carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Logo em seguida vamos entrar a segunda carta, ou segunda epístola de Paulo, né, da carta de Paulo aos Coríntios. E assim vamos seguindo, estamos nos aproximando do livro do Apocalipse. Aqui a gente já tem algumas notas, né, onde a gente vê, e tem até uma música, né, gente? Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Calma, calma lá. Não vai ser nenhum Walking Dead, não, tá, gente? Não é nada disso. Ninguém vai se levantar da tumba ali. Não, não é isso, tá? O que quer dizer é que todas as pessoas voltarão, todas as almas voltarão. Para quê, né? Para serem julgadas. Para quê? Para ingressar na chamada segunda vida, a verdadeira vida. A gente tem a nossa vida e tem a segunda vida. E por que se diz num piscar de olhos, né? Porque o tempo, gente, vamos entender isso, tá? Isso é uma coisa importante de a gente falar. É algo muito relativo. E você pode ver isso na sua própria vida. Você lembra como era a sua vida de criança? Você lembra como eram os anos? Eu sei que para você pode fazer tempo, assim como faz para mim, vai fazer 50 anos, né? Eu tô com 51, então eu era criança lá com 2, 3, 5 anos, 7, né? Depois pré-adolescente, coisa e tal. Mas como que era o tempo? O tempo, gente, demorava a passar assim que... E hoje é segunda-feira de novo, né? E quando você... Eu falei isso aqui já é domingo, né? E aí, mas já é quinta, meu Deus do céu, e o ano daqui a pouco está acabando. Você veja como é relativo, né? Teoria até da relatividade. Não vou entrar aqui em questões de física, Newton, Einstein, não, nada disso, tá, gente? Mas o tempo é muito relativo, principalmente o tempo para Deus, e principalmente o tempo quando estamos em Deus. Aqueles que vivem em Deus, aqueles que vivem em Jesus Cristo, vão notar, inclusive, que a partir do momento que aceitaram a Jesus Cristo, as coisas mudaram. Parece que você teve um novo despertar. Parece que quando você recebe a Jesus Cristo, quando você recebe ao Espírito Santo, o tempo, hora, ele se transforma. Ele se transforma de tal maneira que parece que não importa mais. Não importa mais tanto como importava antes. Não importa mais se é sexta, não importa mais... Só importa se é domingo ou se é sábado, porque é o dia de você ir no culto, né, gente? Você ir pregar, você ir... Enfim, você ir congregar na sua igreja, seja culto, seja missa, seja o que for, dependendo da sua religião. E aqui não é sobre religião, a gente sempre fala isso aqui, é sobre Jesus Cristo, é sobre a Bíblia, é sobre você crer, você ser crente. Crente é quem crê em quê? Em Jesus Cristo, tá? Quem crê aí em santo, em sei lá o que, espírito, tá? Esse aí não é crente, tá, gente? Isso é outra coisa menos crente, tá? Crente, crer é crer em Jesus Cristo. Isso posto, a gente falando em tempo, quando a gente fala num abrir e fechar de olhos, leia-se, um dia você vai morrer, correto? Um dia você vai morrer, eu vou morrer, mas calma, mas eu vou ficar esperando o arrebatamento, meu Deus, e como é que é isso que ele diz que nem todos vão dormir, leia-se, morrer, tá? Morre o corpo, essa carne aqui, ó, acabou, tá? No meu caso, eu vou pedir até para ser cremado, né? Vou deixar ali, já é ruim a coisa. Minha família já sabe disso, aliás, né? Que eu quero ser cremado, não quero ninguém chorando depois sobre meu túmulo, né?
que me botem aí numa urna qualquer, né, gente? E amanhã depois mandarem para casa, que o meu filho chegue e fale, ó, nossa, o pai tá que é só o pó agora, né? Horrível, né? Mas enfim, tá, gente? Entendam isso, né? Entendam essas palavras aí, né? A questão também que você viu ali do espírito, né? Quando somos espíritos, os mortos não ressuscitam, mas ressuscitam, não ressuscitam. Às vezes a gente lê aqui, parece a Dilma falando, né, gente? Tem umas passagens aqui que eu vou te contar, né? Como é que é? Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem algum dentre vós, que não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. É dar um nó na cabeça da gente, né, gente? Mas enfim, a verdade é uma só. Você acredita em Cristo? Você acredita na ressurreição. Você acredita na ressurreição? Você acredita em Cristo. Não tem como você acreditar numa coisa. Ah, mas eu sou espírita, eu acho que a pessoa vai reencarnar. Não, gente, reencarnar não tem nada a ver com ressurreição, tá? Não vou entrar aqui em discussão espírita com ninguém também, tá? Mas enfim, não tem nada a ver. Vamos compreender isso, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Crente é crente, macumbeiro é macumbeiro e tudo bem. Gente, se inscrevam no canal, tá? Deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo até com aquele teu amigo macumbeiro, não tem problema. Quem sabe você traz ele aí para junto de nós, para junto de Jesus Cristo, nosso único Senhor. Só em Jesus há salvação, no resto não adianta que não tem, tá? Só aí então, se inscreve no canal, ativa o sininho, nos vemos amanhã. Amanhã ou hoje, nem sei mais, tô completamente perdido, bem loucão, né? Só aí então, é hoje, né? Hoje 7 horas, a gente tá sempre aqui com vocês, 7 da noite e 7 da manhã. 7 da noite, 7 da manhã. Certo, gente? Só aí, Deus abençoe a todos vocês. Amém.